Sansão, o enigma da força divina. Imagine um homem abençoado com uma força tão extraordinária que desafiava a própria natureza, um dom concedido diretamente pelo divino. Mas e se essa mesma força, um símbolo de sua conexão com o sagrado, fosse também a chave para sua ruína? A história de Sansão é um paradoxo fascinante, um épico bíblico que nos força a questionar: o que acontece quando o poder inigualável se encontra com a fraqueza humana? Prepare-se para desvendar a trágica saga de um herói cujo destino foi moldado por sua obediência e, crucialmente, por suas falhas. Antes de mergulharmos nas profundezas dessa narrativa épica, convido você a se juntar à nossa comunidade. Se você se interessa por histórias que desafiam a mente e exploram as complexidades da natureza humana, considere se inscrever no canal. Sua inscrição nos ajuda a continuar desvendando mistérios e compartilhando conhecimentos fascinantes como este. Não se esqueça de ativar o sino para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos intrigantes. A história de Sansão começa com uma promessa divina, um anúncio milagroso a um casal estéril, Manoá e sua esposa, que viviam sob o jugo filisteu. Um anjo do Senhor apareceu à mulher, revelando que ela conceberia um filho destinado a libertar Israel. Este filho seria um nazireu desde o ventre, um voto sagrado que impunha restrições severas, incluindo jamais cortar o cabelo ou beber vinho. Era o alvorecer de uma nova esperança, mas também o prenúncio de uma vida de responsabilidades imensas. O nascimento de Sansão foi um evento aguardado, e com ele veio a confirmação do voto nazireu, um pacto direto com Deus que moldaria cada aspecto de sua existência. Este voto não era apenas uma formalidade, era a essência de sua força, um lembrete constante de sua consagração. Seu cabelo intocado, sua abstenção de vinho e de qualquer contato com o morto eram os pilares visíveis de sua santidade. Contudo, essa mesma distinção o colocaria em um caminho de isolamento e tentações únicas. Enquanto Sansão crescia, o Espírito do Senhor começou a movê-lo de maneiras notáveis, manifestando-se em atos de força sobre-humanos. Ele era diferente de qualquer outro homem, sua constituição física e sua capacidade de realizar feitos impossíveis eram evidentes. Desde jovem, ele demonstrou uma natureza impetuosa e uma independência de espírito. Sua força não era apenas muscular, era uma energia divina que pulsava dentro dele, aguardando o momento de ser plenamente liberada. O primeiro grande teste de sua força veio quando um leão jovem o atacou no caminho para Timna. Sem qualquer arma, movido pelo Espírito do Senhor, Sansão rasgou o leão em pedaços com as próprias mãos, como se fosse um cabrito. Este feito extraordinário foi um segredo que ele guardou para si, um vislumbre do poder bruto que Deus havia depositado nele. Mais tarde, ele encontraria mel dentro da carcaça do leão, um paradoxo que se tornaria uma metáfora para sua vida. Ao retornar para se casar com a mulher filisteia, Sansão revisitou o local onde havia matado o leão e encontrou um enxame de abelhas e mel dentro da carcaça. Ele comeu o mel e o ofereceu aos seus pais, sem revelar a origem inusitada. Este episódio inspirou um famoso enigma que ele propôs em seu banquete de casamento: do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Um enigma que, sem que ele soubesse, seria sua primeira grande armadilha. Contra a vontade de seus pais, Sansão decidiu casar-se com uma mulher filisteia de Timna, um ato que já desafiava as convenções e as expectativas de seu povo. Essa escolha, embora desaprovada, fazia parte do plano divino para provocar os filisteus, os opressores de Israel. No entanto, a paixão e o desejo de Sansão muitas vezes o guiavam para além dos limites da prudência. Sua atração por mulheres estrangeiras seria um padrão repetido, com consequências cada vez mais severas. Durante o banquete de casamento, Sansão propôs o enigma do leão e do mel aos convidados filisteus, prometendo-lhes 30 vestes e 30 mudas de roupa se o resolvessem. Incapazes de desvendar o mistério, os filisteus ameaçaram a noiva de Sansão, forçando-a a extrair a resposta dele. Pressionada e com lágrimas, ela finalmente conseguiu que Sansão revelasse o segredo. Esta traição marcou o início de uma escalada de conflitos. Ao ter seu enigma revelado pelos filisteus, Sansão percebeu a traição de sua noiva. A ira do Espírito do Senhor o dominou. Ele desceu a Ascalão, uma cidade filisteia, e ali matou 30 homens, tirando-lhes as vestes para pagar a aposta de seu enigma. Este ato de violência brutal demonstrou não apenas sua força, mas também sua impulsividade e a intensidade de sua vingança. Era uma declaração de guerra pessoal contra seus opressores. Após a traição, Sansão voltou para casa, e sua noiva foi dada a outro homem. Furioso com essa afronta, Sansão orquestrou uma vingança ainda mais devastadora. Ele capturou 300 raposas, amarrou-as em pares pelas caudas e prendeu uma tocha entre cada par.
Soltando-as pelos campos de cereais dos filisteus, ele queimou não apenas a colheita, mas também os vinhedos e olivais, causando uma destruição econômica massiva. Era um ato de retaliação em grande escala. Em resposta à destruição de suas plantações, os filisteus incendiaram a noiva de Sansão e seu pai. Sansão, por sua vez, prometeu mais vingança. Ele então foi procurado pelos filisteus e pelos próprios homens de Judá, que o entregaram para evitar conflitos. Mas no momento da captura, o Espírito do Senhor veio sobre ele, e com uma queixada de asno fresca, ele matou 1000 filisteus. Foi um massacre épico, um testemunho inegável de sua força sobrenatural. Certa vez, Sansão foi a Gaza, uma das principais cidades filisteias, e passou a noite com uma prostituta. Os habitantes de Gaza souberam de sua presença e planejaram emboscá-lo ao amanhecer para matá-lo. Contudo, no meio da noite, Sansão levantou-se, arrancou as portas da cidade, incluindo os 2 postes e a tranca, e os carregou sobre os ombros até o alto de um monte que ficava em frente a Hebrom. Este foi um dos seus atos mais audaciosos e uma demonstração pública de sua invulnerabilidade. Após anos de vitórias contra os filisteus, Sansão encontrou Dalila, uma mulher do vale de Soreque. Ela era bela, sedutora e, crucialmente, filisteia. Sua aparição marca um ponto de virada sombrio na vida de Sansão. Os líderes filisteus, desesperados para descobrir a fonte de sua força, ofereceram a Dalila uma enorme soma de prata para que ela o seduzisse e revelasse seu segredo mais íntimo. Dalila aceitou a proposta, transformando-se em uma espiã e uma predadora. Dalila começou sua missão com persistência, perguntando repetidamente a Sansão onde residia sua grande força. Sansão, astuto mas imprudente, brincou com ela. Primeiro, ele disse que seria fraco se amarrado com 7 cordas de arco frescas. Dalila o amarrou enquanto ele dormia, e ao acordar, ele as rompeu como um fio de estopa. Era um jogo perigoso, e Dalila estava determinada a vencer. Não desanimada, Dalila insistiu novamente. Desta vez, Sansão mentiu que perderia sua força se fosse amarrado com cordas novas, nunca usadas. Dalila, mais uma vez, amarrou enquanto ele dormia, e novamente, ele acordou e as rompeu como se fossem meros fios. A cada tentativa, a frustração de Dalila crescia, mas também sua determinação em desvendar o segredo que lhe traria fortuna. Sansão, por sua vez, parecia subestimar a persistência de sua sedutora. Em sua terceira tentativa, Sansão revelou a Dalila que perderia força se suas 7 tranças fossem tecidas junto com a trama de um tir. Dalila o fez enquanto ele dormia, e ao acordar, ele arrancou o tir e o tecido. Dalila, cada vez mais impaciente, repreendeu-o por zombar dela. A tensão entre eles aumentava, e a cada mentira, Sansão se aproximava perigosamente de revelar a verdade. A persistência de Dalila se transformou em uma chantagem emocional implacável. Dia após dia, ela o importunava, atormentando-o com suas palavras e acusações de que ele não a amava de verdade. A alma de Sansão estava aflita até a morte com tamanha insistência. Ele estava exausto, física e emocionalmente esgotado pela pressão constante. Dalila havia encontrado sua fraqueza, não a força, mas a vulnerabilidade de seu coração e sua mente. Finalmente, exausto pela importunação de Dalila, Sansão revelou-lhe todo o seu coração, confessando o segredo de sua força. Ele explicou que jamais havia sido tocado por uma navalha, pois era um nazireu desde o ventre de sua mãe, e que se seu cabelo fosse cortado, sua força o abandonaria. Era o momento mais vulnerável de sua vida, o ponto de não retorno, onde a confiança foi traída pela ganância e pela fraqueza humana. Dalila, sabendo que ele havia revelado a verdade, chamou os líderes filisteus e os fez pagar a prata prometida. Enquanto Sansão dormia em seu colo, ela chamou um homem para raspar as 7 tranças de seu cabelo. Ao acordar e tentar realizar seus feitos de força habituais, ele percebeu que o Senhor o havia abandonado. Os filisteus o prenderam, vazaram seus olhos e o levaram para Gaza, acorrentado com grilhões de bronze. O herói invencível estava agora cego e cativo. Sansão foi levado para a prisão em Gaza e forçado a moer grãos, uma tarefa humilhante e exaustiva, geralmente reservada para escravos ou animais. O outrora poderoso juiz de Israel, agora cego e acorrentado, era um espetáculo de zombaria para seus inimigos. Sua vida havia se tornado um testemunho vivo das consequências da desobediência e da complacência. A visão de seu sofrimento era um triunfo para os filisteus. Contudo, enquanto Sansão definhava na prisão, um detalhe crucial passou despercebido pelos seus captores. O cabelo de sua cabeça, que havia sido raspado, começou a crescer novamente. Com cada fio de cabelo que renascia, uma semente de esperança também brotava para Sansão. Não era apenas uma questão de cabelo, era o símbolo de seu voto, de sua conexão com Deus.
A misericórdia divina estava se manifestando, silenciosamente, preparando o palco para um último ato. Os líderes filisteus se reuniram em Gaza para um grande festival em honra de seu deus Dagom, celebrando sua suposta vitória sobre Sansão e o Deus de Israel. Milhares de pessoas estavam no templo, incluindo os príncipes e a multidão no telhado. Em meio à euforia e à zombaria, eles exigiram que Sansão fosse trazido para entretê-los, para que pudessem se deleitar com a humilhação de seu antigo inimigo. Sansão, cego e guiado por um jovem, foi colocado entre as duas colunas centrais que sustentavam o templo. Ele pediu ao jovem que o deixasse tocar as colunas para que pudesse se apoiar. Em um momento de profunda contrição e desespero, Sansão orou a Deus. Ele pediu por força uma última vez, não para si, mas para se vingar dos filisteus por seus 2 olhos. Era um pedido por justiça, um clamor final de um homem que se arrependeu de seus erros. Com renovada força, Sansão inclinou-se com todo o seu poder sobre as 2 colunas. Que eu morra com os filisteus, ele clamou. O templo desabou sobre os príncipes e toda a multidão. Naquele dia, Sansão matou mais inimigos em sua morte do que em toda a sua vida. Foi um ato final de redenção e sacrifício, cumprindo seu propósito divino de libertar Israel, mesmo que ao custo de sua própria vida. A história de Sansão é um lembrete vívido de que dons divinos vêm com responsabilidades. Sua força era um presente de Deus, mas sua desobediência, sua impulsividade e suas escolhas imprudentes o levaram a uma queda trágica. No entanto, sua vida também nos ensina sobre a misericórdia e o perdão divinos, mesmo em face de falhas profundas. A redenção é possível, e o propósito de Deus pode ser cumprido, mesmo através de vasos imperfeitos. Sansão é um personagem complexo, cheio de contradições e lições. Qual foi a parte da história dele que mais te marcou? Você acredita que sua força era mais uma bênção ou uma maldição? Compartilhe suas reflexões e insights nos comentários abaixo. Sua perspectiva enriquece nossa comunidade e nos ajuda a explorar ainda mais profundamente essas narrativas atemporais. Se inscreva no canal para mais vídeos sobre histórias bíblicas e revelações surpreendentes, e ative o sino. Sua jornada de conhecimento começa agora.